Nesse dia de Natal, já é tradicional no nosso Conversa de Redação, a gente faz uma espécie de retrospectiva do ano, né? A gente olha, como a Rita fala sempre, para o retrovisor desse ano de 2025. Eu vou propor alguns grandes temas, alguns grandes eixos de debate para a gente olhar para esse ano, né? Acho que o primeiro, e na minha opinião o mais importante, que acaba decidindo tudo, a política. E em 2025, a gente olha para a política nacional, estadual e também municipal. Esse foi o primeiro ano que a Prefeitura de Belo Horizonte teve o comando de Álvaro Damião, né? Na região metropolitana, em Contagem, o início do segundo mandato de Marília Campos, em Betim, uma novidade, Heron Guimarães, para dar continuidade ao mandato de Vitório Medioli. Em Nova Lima, o João Marcelo vence bem, começa mais um período. Além disso, as conversas que aconteceram e aconteceram forte nos bastidores para a sucessão de Romeu Zema, que também está num segundo mandato, e no âmbito nacional as discussões giraram em torno do nome de Jair Bolsonaro, que acabou sendo preso nos últimos meses. Bom, Eduardo Costa, deixa eu começar com você, olhando em perspectiva para a política nesse ano de 2025, na hora que você aperta, na hora que você espreme, o que sai? Bom dia para você, Feliz Natal. Bom dia a todos, eu espero que a noite tenha sido abençoada e que o dia continue abençoado e que Papai do Céu, que o Menino Jesus nos guarde hoje sempre, até porque o Brasil continua precisando muito dele. Vamos pegar os três eixos. O governo do Lula tem os seus pontos positivos, mas ele insiste em contrariar aqueles que, como a Rita, entende da área fiscal, de não segurar os custos. Não faz a menor questão de gastar menos, seja com hotel, seja com avião, seja com as práticas do dia a dia. Quando o governo aperta, ele vai para o Congresso. E aí eu já estou mudando de casa, legislativo, que mais uma vez e mais um ano atuou muito segundo os seus interesses, as suas prioridades de reeleição e as suas benditas emendas. Tudo negociado o tempo todo. Toda vez que tem um assunto polêmico, a gente fica descobrindo que o governo está liberando emendas. Se você esbarrar para o judiciário, é outro que deixou muito a desejar. Muito. Tanto que o ministro Fachin está propondo que a gente copie, de alguma forma, um código de comportamento, de conduta que tem na Alemanha, para poder botar o mínimo de moral na coisa, né, gente? O que tem acontecido envolvendo ministros do Supremo e ficado por isso mesmo, o Gilmar Mendes é um caso à parte, que a gente já cansou de falar. O Toffoli é um caso à parte, mas ele ainda andou com um advogado do cliente maior do ano que ele está defendendo. E isso avocou para si o inquérito e não deixa ninguém ver. E o caso do Alexandre Moraes também é deprimente saber que a empresa tinha um contrato, a empresa da esposa e dos filhos, a empresa de advocacia, um contrato com esse grupo Master de 3 anos, 129 milhões, sem um objetivo específico de defesa. E lá fala, inclusive, defender os interesses do banco no Congresso. Eu não sabia que o lobby estava assim institucionalizado no país. Então, você tem muitas tristezas. E eu tenho um prognóstico que vai chatear muita gente. Se a direita continuar burra, brigando, um dia o Malafaia que xinga o outro Tarcísio, que não sei o que e tal, eles vão jogar no colo do Lula de novo. E se o Lula ganhar a eleição em 2026, no comecinho de 27 é capaz dele de editar um decreto, Júlio, dizendo que ninguém precisa trabalhar mais no Brasil, não. Porque o que eu estou sentindo é que ninguém mais quer CLT, porque a vida está muito fácil com bolsa isso, bolsa aquilo e bolsa aquilo outro. Rita Mundim, política em 2025, olhando como você diz muito bem, eu gosto dessa expressão, para o retrovisor. Pois é, Júnior. Antes a gente pudesse não ver, tá? Eu gostaria de não enxergar nada nesse retrovisor, porque foi um ano muito triste. Eu acho que o Congresso foi, de certa forma, omisso. Quando o Congresso quis atuar, aí eu estou falando sob o ponto de vista da economia, quando a gente viu um IOF, que era um imposto regulatório, sendo usado como um imposto arrecadatório, o Congresso fez o que tinha que fazer, derrubou, e aí o Executivo foi bater à porta do Judiciário. Então, essa confusão entre os poderes, essa falta de limite e essa prática do Executivo em recorrer ao Judiciário para derrubar decisões do Congresso, nos coloca e nos colocou, olhando no retrovisor, mas continua nos colocando à beira de uma crise institucional. Então, eu acho que o Brasil retrocedeu, o Hugo Mota não teve pulso, né, como presidente da Câmara. Acho também que o Alcolumbre deixou a desejar. E
o Congresso nos representa. E o Brasil, nesse ano de 2025, ele não foi governado ou legislado por quem a gente entregou a procuração, mas muito mais pelo judiciário e por um executivo que, ao perder na casa do povo, o governo do povo, quando perde na casa do povo, corre para a caneta do Alexandre. Então, eu acho que, politicamente, foi um ano muito triste, em que nós, como cidadãos, ficamos reféns dos nossos poderes e das nossas instituições. William Travassos, política em 2025, âmbito nacional, estadual e municipal. É lógico que a gente tem diferenças, afinal, é praticamente ali um último ano do Estado e do governo, eu falo governo federal, e o início ali dos governos municipais, né? Bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia, um Feliz Natal com muita saúde, muita paz e prosperidade para todos os senhores. Eu queria começar pelo município, né? Porque quando eu cheguei aqui em 2023, eu ouvia que os prefeitos não conversavam. Você tinha muita desavença, uma política difícil, né? E com a virada e com essa nova organização dentro dos municípios, eu passei a ver mais integração. Né, os prefeitos com a proposta, por exemplo, de criar um consórcio na área de segurança para a compra, né, de equipamentos, para tentar baratear, falando sobre o consórcio de defesa civil. A gente tem Belo Horizonte como um exemplo desse tipo de monitoramento de encostas, né, de alagamentos. Então, eu vi um amadurecimento, porém eu vejo ainda, né, uma dificuldade muito grande dos municípios nessa organização, né, dos municípios do sul de Minas, do Triângulo Mineiro, e da gente criar uma grande integração no estado de Minas Gerais, porque a gente observa que Belo Horizonte tem o seu papel para eleger um senador, um deputado, mas as outras cidades, as outras regiões ficam carentes. E a gente sempre cobra desses parlamentares, por exemplo, o cara que foi eleito com o maior número de votos no Triângulo Mineiro, as emendas ficam no Triângulo Mineiro e não vêm para Belo Horizonte. E aí a gente fala, mas qual é a grande prioridade? Então a gente tem que pensar o estado de Minas Gerais, em função da sua complexidade, como a gente vai fechar essa conta, né? E eu vejo que existe muita dificuldade. Municípios que ficam, a gente falava aqui nos bastidores, pedindo esmola para o governo federal, para as emendas, e a gente não avança. O governo do estado, em plena campanha eleitoral, nós tivemos imagens que beiram o ridículo, né? Situações de muita exposição do líder máximo do estado numa campanha eleitoral, entregando já, fazendo uma passagem de bastão para o seu vice, em plena campanha para o governo do estado. E aí a sensação que deu é que o governador Zema ele já passou o bastão e não estaria à frente. E eu acho que faltou um pouco mais de divulgação do trabalho que foi realizado ao longo desses anos, né, para recuperar o estado que vinha com um problema financeiro absurdo, né, com contas atrasadas. E eu acho que faltou um pouco mais de técnica e a gente precisava diminuir um pouco mais essa coisa do efeito TikToker que a gente tentou, que a gente viu, né, com cenas, por exemplo, do governador, com a história da banana, que beira realmente ao ridículo. Em relação ao governo federal, foi um ano caótico, onde nós vimos a Câmara sendo ocupada, né, mostrando cada vez mais o nível dos parlamentares deste país, que estavam interessados, sim, em polarizar, em manter esse discurso midiático. E pouco nós recebemos, nós recebemos medidas ou ações populistas que propõem a melhora de uma imagem de um governo fraco, que precisou de uma propaganda forte para se estabelecer e para tentar virar a imagem ou melhorar a imagem desse presidente para o ano de 2026. Leonardo Bortoleto, e aí, a sua visão sobre esse 2025, quando a gente olha para a política? Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira e bancada. Feliz Natal para todo mundo que está aqui. Feliz Natal para todo mundo que está nos ouvindo. Que Jesus abençoe não só hoje, mas todo sempre. Falar da política, eu vou me alongar demais aqui, então vou me ater ao município. Vamos lá. Primeiro, sobre Marília. Marília é continuidade pura. Realmente, você caminha por Contagem. Você vê nitidamente que ela, não vou dizer que ela é unanimidade, longe disso, mas que nitidamente ela tem um jeito de governar diferente do padrão do PT.
Então eu acredito de verdade que a reeleição da Marília é justamente porque ela não é a cara do PT convencional e tradicional. Já o Heron é um grande desafio que ele tem, que ele teve nesse primeiro ano, porque se sucedeu Vittorio Medioli, por mais que ele já acompanhava desde antes toda a gestão, ficar à frente é diferente de estar ao lado. E ficando à frente, ele se mostrou como alguém que tem condição e capacidade de dar continuidade ao crescimento de Betim. Agora eu quero falar mais sobre Nova Lima, com o meu amigo João Marcelo. Eu acredito de verdade que João Marcelo não só é uma jovem liderança inteligentíssima, mas ele é uma pessoa que nos próximos anos será protagonista em várias esferas da camada política brasileira. João Marcelo, ele fez o básico, mas ele fez bem feito. Ele pegou uma cidade que sim, é rica e aplicou os recursos aonde verdadeiramente precisava. Por isso que foi reeleito com uma vitória tão estrondosa em Nova Lima, porque fez o básico bem feito, fez com seriedade e com a aplicação de inteligência que há muito tempo Nova Lima não via acontecer. Sobre o nosso prefeito Álvaro Damião, esse primeiro ano eu quero destacar 2 pontos, Júnior. Um é a mudança da comunicação da prefeitura, que tinha uma comunicação arcaica, distante, comunicava pouco e mal, na minha opinião. Esse primeiro ano o Álvaro fez uma comunicação diferenciada, muito mais próxima do povo, trazendo o que está a prefeitura realizando. Lembrando, o orçamento de Belo Horizonte é um orçamento pomposo que tem verdadeiramente como fazer entrega à população. E acredito que ele está num caminho de primeiro ano bem agilizado para poder ter mais 3 à frente, colhendo frutos e ainda continuando a semear para o futuro. Um destaque é a mudança do olhar da prefeitura para o centro da cidade. Isso, para mim, vai marcar a gestão do Álvaro Damião e foi dado início nesse primeiro ano de maneira acertada, porque aí você tem tempo durante a primeira gestão sua de fazer acontecer algo que verdadeiramente mude o panorama que a gente tem. Pessoal, queria propor mais um eixo de debate para a gente olhar para esse 2025, que é o da economia, né? A gente falou da política, agora da economia. E, Rita, aí não tem jeito, preciso começar com você, que é você que é a operadora desse setor e a nossa representante aqui na bancada dessa área. Bom, a economia brasileira, se a gente olhar para alguns dados, você fala assim, pô, tá indo bem. Agora tem a questão fiscal que você sempre chama atenção aqui no Conversa de Redação. Quando a gente olha para 2025, foi um ano mais ou menos, bom, muito ruim? Como é que você olha para isso tudo? Olha, Júnior, antes de mais nada, eu acho que quando você falou de política, eu fiquei tão assim, né? Primeiro tema que eu nem desejei Feliz Natal. Eu acho que é por causa do tema. Então, tema é Feliz pesado. Natal. Então, Feliz Natal para todos. E vamos falar da economia. Eu acho que nós estamos vivendo a narrativa completamente diferente da prática. Por quê? O modelo imposto pelo PT em todos os seus governos, desde do primeiro Lula, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2 e agora Lula 3, é o mesmo. Então, os pilares desse modelo é o gasto público, né, através do aumento dos benefícios sociais, da transferência de renda. O pobre, como é que é o negócio? É o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Não, é todo mundo no imposto de renda, né? Todo mundo assim, que trabalha e que produz, né? A classe produtiva no imposto de renda e vamos distribuir, Robin Hood. Mas vamos lá, então qual é a narrativa e quais são os números? Os números são crescimento da economia, desemprego. Eu quero abrir um parêntese aqui. Quando o IBGE vai às ruas, ele pergunta, você está desempregado? Você quer trabalhar? Não, você está desempregado, perdão. Aí se o cara fala assim, não. Se ele falar não, você está procurando emprego? Se ele fala não, ele não está desempregado. Então, nós estamos no pleno emprego no Brasil. É a menor taxa de desemprego da história e com uma crise de mão de obra exatamente pelo excesso de distribuição de benefícios sociais. Então, nós temos o gás do povo, temos a luz social, temos a Bolsa Família, né, como sempre, aí tem o pé de meia e quando você olha, você vê que recentemente, né,
O ministro da Fazenda, com muito orgulho, falou que 1/4 da população recebe algum tipo de transferência. Isso, para mim, é vexatório, porque 1/4 da população brasileira necessitar de transferência de renda, nós somos um país com um modelo que não está levando à prosperidade, mas está levando à pobreza. Então, os números, eles não refletem a situação do país. O que reflete a situação do país é a taxa de juros. A taxa de juros é o prêmio de risco de um país. Então, a nossa taxa de juros real está a 10%. A taxa Selic está a 15%. E se você olha para frente nas projeções do próprio Banco Central, que recolhe as projeções dos economistas-chefes das instituições financeiras que operam no Brasil, nós teremos uma taxa de juros de 2 dígitos até 2028. E o próprio Banco Central, na última ata do Copom, na última reunião, admitiu que pode elevar os juros e deixou claro lá que a política fiscal e a política monetária têm que ser harmoniosas. Aqui não. A política fiscal gasta e o Banco Central sobe os juros para inibir o consumo. Então, é uma jogando contra a outra. E o que isso nos entrega? Nos entrega uma dívida de 10 trilhões, nos entrega um pagamento anual de juros de 1 trilhão e está nos entregando um déficit nominal também de 1 trilhão. Então, isso é muito triste, isso é uma tragédia, porque nós estamos caminhando por uma crise pior do que aquela que nós vivemos em 2015, 2016. E os números, como diz o presidente, ele disse que tem que colocar dinheiro na mão do povo, que o dinheiro na mão do povo resolve até a inflação. Então, fechem o Banco Central, porque 2026 será um ano eleitoral. Então, o dinheiro vai chegar na mão do povo, a taxa de juros não vai cair, as famílias estão quebradas, 80% das famílias estão endividadas, é recorde, 33% das empresas estão inadimplentes, e 79 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Então, isso é uma tragédia provocada por um juro alto, que é a consequência de um país que não tem equilíbrio fiscal. E se você não tem equilíbrio fiscal na sua casa, na sua vida, você quebra. E nós estamos indo para o fundo do poço. William, Eduardo e Bortoleto. O tempo no rádio passa muito rápido. Eu tenho 3 minutinhos, então eu vou dividir um para cada um, tá? Desculpa, viu, Não, gente? mas é o assunto que você domina, Rita. Começar com você, Eduardo. Vou ficar na relação emprego-previdência. Tá. O que me apavora é saber que o Brasil está envelhecendo antes de ter enriquecido e que as pessoas, juntando um benefício social com um bico aqui e outro acolá, estão adorando a vida que estão levando. Eu quero saber, com o nascimento cada vez menor, com o envelhecimento cada vez maior, como é que vai ficar a Previdência para essas pessoas que hoje têm 40 quando tiverem 70? Falou pra mim aí, né? E aí, Bortoleto? Vou também ser super sintético aqui na minha observação. Nós estamos vivendo no Lula 3, Dilma 2. E só não vai ser empichado porque é Luiz Inácio Lula da Silva. Porque nem preso conseguiram manter ele. A realidade é essa. O governo é desastroso. E isso eu falei no início do ano, estou repetindo agora no final do ano, em pleno Natal. Infelizmente a notícia não é boa. Não mudou nada no jeito de governar, no jeito de conduzir. A Rita deu uma aula aqui, em detalhes, com minúcias, do como fazer tudo dar errado. É isso que a gente tem feito, infelizmente, no Brasil, na esfera do governo federal. E aí, Travassos, para arrematar? Sabe como é que eu me sinto ao olhar para o ano de 2023? É como se a minha mulher, ela mandou pintar a casa, trocou todos os móveis, as louças, comprou presente para a família inteira e me disse o seguinte: olha, você vai pagar a conta. É isso. O governo está desse jeito, gastando e eu trabalhando muito para pagar essa conta. 2 temas, infelizmente, a gente não vai conseguir debater, mas eu tinha colocado aqui segurança pública de um ano muito complexo, né, envolvendo operações, inclusive que atingiram o mercado financeiro, operações em morros lá do Rio de Janeiro, e também a questão da mobilidade urbana, né, que é tão importante no dia a dia das pessoas, mas a gente vai debater nos próximos dias, com certeza, esse assunto. Ponto final no nosso Conversa de Redação, que teve Eduardo Costa, William Travassos, Leonardo Bortoleto e a economista Rita Mundim.